Fala pessoal, vamos então aí falar agora sobre o último general que governou o Brasil, né, no período que vai de 1964 a 85, ou seja, no período que a gente chama de ditadura civil-militar. Esse último presidente, né, foi o senhor João Batista Figueiredo, que governou de 1979 a 1985, 6 anos, justamente porque o pacote de abril, aquela série de alterações na legislação eleitoral, prorrogou o mandato presidencial para 6 anos. Tá? Então, o Figueiredo foi escolhido pelo Geisel como sucessor, né, na presidência da República. O Figueiredo era chefe do Serviço Nacional de Informação e foi eleito indiretamente para a presidência da República, como todos os presidentes eram eleitos de forma indireta, ou seja, pelo próprio Congresso Nacional. E a missão do Figueiredo era concluir o processo de abertura política. A sua primeira prova foi enfrentar uma greve aí de cerca de 180 mil metalúrgicos na região do ABC Paulista, que foi desencadeada logo após a posse do presidente. Por meio do seu ministro do Trabalho, o governo intermediou as negociações entre as lideranças grevistas e os patrões, mas também decretou intervenção em alguns sindicatos, como no sindicato dirigido pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Aliás, na época não era Luiz Inácio Lula da Silva, era Luiz Inácio da Silva e depois acabou virando aí o Lula, né? Com essas greves do ABC, elas acabaram meio que virando referência para os movimentos de oposição ao regime militar. E aí, enquanto isso, se espalhava por todo o país comitês de apoio à anistia de presos e exilados políticos, assim como a pressão por uma nova Constituição que finalizasse realmente o período da ditadura. Em resposta a essas pressões, a 28 de agosto de 1979, o governo sancionou a Lei da Anistia, votada pelo Congresso, e essa lei perdoou todos os crimes políticos cometidos na época da ditadura, por parte tanto dos militares como da oposição. Em setembro, começaram a retornar do exílio os líderes e militantes da oposição, entre eles o Brizola, o Miguel Arraes, o Luiz Carlos Prestes e o Fernando Gabeira, além de tantos outros, né, que eram oposição aos militares. O Gabeira, por exemplo, participou inclusive do sequestro do embaixador norte-americano, né, lá em 1969. Em novembro de 1979, o governo iniciou a reforma partidária, né, extinguiu o MDB e a Arena e instituiu o pluripartidarismo. Então, o MDB e a Arena, que foram criados para estabelecer o bipartidarismo, eles deixaram de existir e foi autorizado a criação de novos partidos políticos. Então, surgiram o PMDB, né, o MDB deixou de ser MDB e passou a ser PMDB. Hoje voltou a ser MDB novamente, né? O PMDB era o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, o PT, Partido dos Trabalhadores, né, todos esses aí que eu falei da oposição, e o PDS, que era o Partido Democrático Social, mas esse era de apoio ao governo. Em 1980 foram restabelecidas eleições diretas para governador, marcadas para 1982. Mas o processo de abertura teve de enfrentar ainda novos desafios, não foi, né, contínuo. Em 1980 e 1982, diversos atos de terrorismo foram executados por provocadores da extrema-direita, entre os quais militares da linha dura que se recusavam aí a continuar o processo de abertura política. O de maior repercussão ocorreu no Rio Centro, no Rio de Janeiro, em 1981, durante um show musical do dia de comemoração, dia 1º de maio, quando uma bomba explodiu no colo de um sargento que se preparava para colocá-la sobre o palco. Nenhum dos envolvidos nesses episódios foi punido. Então, esses episódios eram a expressão de que não havia consenso sobre o processo de abertura política. Existiam militares que se opunham à abertura e que tentavam, inclusive, promover esses atos terroristas justamente
perdão aí, justamente para atribuir à oposição esses atos, né? Mas como houve esse episódio aí do Rio Centro, ficou comprovado que eram os próprios militares, né? No caso, aí um sargento, né? Que tentou explodir essa bomba para tentar colocar a culpa nos militantes de esquerda, ok? Bom, além dos problemas com a linha dura, que se opunha a esse processo de abertura, o governo do Figueiredo teve que enfrentar aí problemas graves no campo econômico. Desde 1973, como a gente já viu, né, o chamado milagre brasileiro vinha dando sinais de esgotamento, e aí foi em 1973 que esse milagre deixou de existir por conta da crise internacional do petróleo que a gente já viu. Em 1978, por exemplo, a inflação chegou a 40% ao ano. Em 1980, já sob o governo Figueiredo, subiu para 110%. Enquanto isso, a dívida externa aumentava sem parar, passando de 43 bilhões de dólares em 1978 para 91 bilhões em 1984. Quando o produto interno bruto o crescimento dele, né, não era o que eles desejavam naturalmente, né, era bem diferente daquela época do milagre, né. E aí o pior ano de crescimento econômico foi o ano de 1981, quando o PIB não só não cresceu, como teve uma queda de 3%. Né? E aí, para combater essa crescente problemática em relação à economia, essa crescente inflação, o governo acabou elevando os juros, diminuindo o crédito às empresas e manteve uma política de arrojo salarial que já era utilizada desde a época do milagre. Essas medidas provocaram a recessão, né, uma grave recessão, com a diminuição da atividade econômica e do número de empregos. Em 1980, a crise alcançou a classe média que havia sido beneficiada durante o milagre econômico, né, e aí a crise meio que se tornou generalizada. Em março de 1983, foi apresentado à Câmara dos Deputados um projeto de emenda à Constituição que restabeleceria as eleições diretas para presidente da República. Né? O autor desse projeto de emenda à Constituição era o deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro, o deputado Dante de Oliveira, e por isso essa emenda era chamada de emenda Dante de Oliveira. A proposta do deputado repercutiu imediatamente entre os setores mais politizados da sociedade, aproveitando o momento aí propício, o PT, o PMDB e o PDT, entre outros grupos de oposição, começaram a convocar a população a se mobilizar em apoio à emenda Dante de Oliveira, né? E aí foi feita uma campanha popular que a gente chama de Diretas Já. Inclusive, o Chico Buarque escreveu, produziu, criou aquela música Camisa Amarela, né, em referência ao movimento Diretas Já, okay, que pedia para que a próxima eleição para presidente fosse direta, né, e não indireta, ou seja, para que a população pudesse escolher o próximo presidente, mas a gente vai ver que essa campanha, embora tenha sido importante, ela não foi vitoriosa, porque o presidente que sucedeu o Figueiredo não foi eleito pelo povo. Teve início, então, a campanha Diretas Já, né, como eu disse, que foi a maior mobilização popular de todos os tempos no Brasil. O apelo da oposição foi imediatamente aceito entre os mais diversos grupos sociais em todas as regiões do país. Durante os meses que antecederam a votação da emenda Dante de Oliveira no Congresso, ocorreram manifestações gigantescas em todas as grandes cidades brasileiras, com buzinaços, panelaços, etc. As maiores aconteceram no Rio de Janeiro, com cerca de 1 milhão de pessoas, e em São Paulo, com também aí mais ou menos 1 milhão de pessoas. Para intimidar os parlamentares, na semana da votação da emenda pelo Congresso, o governo decretou medidas de emergência no Distrito Federal, nomeando o general Newton Cruz para executá-las. Em clima de terror, os governistas derrotaram a emenda em 25 de abril de 1984, ou seja, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada e aí o próximo presidente foi escolhido pelo colégio eleitoral,
ou seja, a eleição se manteve indireta e, no caso, o presidente eleito, a gente vai ver que foi o senhor José Sarney, aliás, o senhor Tancredo Neves, embora não tenha sido ele o presidente que governou, porque ele morreu antes de assumir e quem assumiu foi o seu vice, o José Sarney, ok? Então é isso, essa última parte aí sobre o governo Figueiredo é bem curtinha, né? Ele não vai analisar aí os problemas mais profundos da crise econômica que se instalou no Brasil a partir desse período, e aí eu vou só ler para ver se eu esqueci de alguma coisa. O nome de Figueiredo foi escolhido por Geisel e Arena aceitou o general como novo presidente do país. A oposição, o MDB, lançou um candidato, mas como as eleições eram indiretas, Figueiredo ganhou no Congresso com uma diferença de 129 votos. João Figueiredo assumiu o governo dando continuidade à abertura política iniciada no governo Geisel. A censura foi suavizada tanto que os jornais apresentavam algumas críticas ao governo. O país, contudo, enfrentava graves problemas no setor econômico. Com a alta inflação, o preço dos produtos disparou e o salário dos trabalhadores não acompanharam este aumento. Logo, o poder de compra era baixo e o custo de vida dos trabalhadores muito elevado. Algumas indústrias faliram e isso contribuiu para elevar o número de desempregados no país. O valor da dívida externa era altíssimo, tornando-se maior a cada ano. A oposição aumentou, assim como as pressões sobre os militares. Uma das características desse período foi a criação do termo estagflação, uma combinação de estagnação econômica e inflação. Sem o apoio da sociedade, os dias dos militares no poder estavam perto do fim. A crise presente no governo do general Geisel, que se estendeu por anos, atingiu o ápice no governo de João Batista Figueiredo. Ok? Então, a ditadura acabou, mas os problemas ainda eram muitos e a gente vai ver isso quando olharmos para o governo Sarney, ok? Então, o que eu quero agora é que vocês façam os exercícios conceituais e contextualizados desse capítulo, que a gente vai corrigir na próxima aula, e aí seguiremos, não é, com a matéria em diante, ok?